E o senhor viaja, todos nós aqui em missões ou de forma particular, a gente viaja. E é natural que em alguns países, alguns mais firmes ali, com mais minúcias em algumas perguntas, outros menos, que se façam perguntas sobre aquela pessoa que está querendo adentrar, quanto tempo vai ficar, quanto dinheiro está trazendo, né? Onde vai ficar o hotel. Isso é plenamente, senador Jorge Seife, natural, normal e previsto. O que me deixou extremamente preocupado, haja vista, o Brasil oficialmente é uma democracia ainda, embora que o presidente da República fale que é relativa, mas um cidadão português, comunicador, Sérgio Tavares, que eu tive a oportunidade, senador Marcos Duval, de conhecê-lo lá em Lisboa, num evento que houve no ano passado, conservador. Uma pessoa que ama profundamente, general Mourão, o país, o Brasil, tem um carinho por essa nossa nação. Ele veio cobrir um evento legítimo, que foi uma manifestação na Avenida Paulista, no dia 25 de fevereiro, que levou aí quase 1 milhão de pessoas para as ruas. E depois ele viria para o Senado Federal. Pouca gente sabe disso, senador Petecão. Esse cidadão português que busca a verdade, o Sérgio Tavares, também veio cobrir esse evento público no Senado, esse debate. Mas o constrangimento foi tão grande no aeroporto, e é isso que eu quero fazer essas perguntas aqui, no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, na sua entrada no nosso Brasil, que ele ficou cerca de 4 a 5 horas no aeroporto, respondendo, e aí vem a nota da Polícia Federal no dia 25, relacionando o cidadão português Sérgio Tavares, informando que o estrangeiro foi indagado sobre comentários que fez sobre a democracia no Brasil. Aí eu abro aspas. Que o país vive uma ditadura do judiciário, que ele teria dito isso, só pode ser nas suas redes sociais, e ao final e que além das informações, de outras informações da mesma linha, ele fez algumas colocações aqui sobre vacina, sobre urnas eletrônicas. Olha, a primeira pergunta que eu faço é o seguinte: a questionar estrangeiros sobre suas opiniões políticas antes do ingresso no país, é medida padrão, senhor Rodrigo, adotada na maioria dos aeroportos internacionais? O senhor confirma essa informação da nota da Polícia Federal? Vossa Senhoria poderia nos comprovar isso? Essa é a primeira pergunta. B, com que frequência a Polícia Federal adota esse procedimento em nossos aeroportos? O senhor poderia informar com dados concretos, dizendo algum tipo de proporção que esse tipo de pergunta é feita? E se só é feita, que não deveria ser, mas só é feita me parece aqui, a um espectro político-ideológico? Outro questionamento: de quem foi a orientação para que a Polícia Federal assim procedesse em relação a esse cidadão português, Sérgio Tavares? E teria chegado de Brasília. Essas perguntas teriam chegado de Brasília. Eu pergunto, de onde chegou essas informações de Brasília? Foi da Polícia Federal? Foi do Supremo Tribunal Federal? O senhor pode nos revelar o nome de quem encaminhou essas perguntas lá para o aeroporto de Guarulhos fazer ao cidadão português? Quanto à situação do senhor Sérgio Tavares, que tem jornalista, tem blog e tudo. Como que funciona a diretoria da Polícia Administrativa, a qual eu sou o diretor? Ela tem N atribuições. Uma das atribuições, nós temos um setor de análise. Esse setor de análise faz um controle de passageiros. Controle de passageiros que entra e sai do Brasil,
procuramos fazer da melhor maneira possível, com a melhor técnica e boa vontade possível. E pessoas que, no caso específico, pessoas que têm uma situação... Nós temos duas situações nesse controle. São os casos de restrição e casos de alerta. O que seria restrição? Restrição são as pessoas que têm alguma ordem judicial que a proíbe de entrar no Brasil ou de sair do Brasil. Essa ordem judicial pode ser oriunda de uma decisão de um juiz criminal ou de uma questão de uma dívida. A Suprema Corte já entendeu assim, já tem uns 3 anos, de uma dívida trabalhista, etc. Então, tem essas pessoas que teriam restrição. E tem as pessoas que é uma situação de alerta, que não teria mandado de prisão ou mandado de uma constrição na liberdade dela, mas que seriam, de certa forma, entrevistadas no aeroporto ao ingressar ou até sair do território nacional. Esses alertas vêm de organismos internacionais e até da própria Polícia Federal, desse meu setor de análise, que eu digo da diretoria, que faz esse acompanhamento. No caso específico, não tem nenhuma ferramenta de investigação política de ninguém. No caso específico, acompanhando em fontes abertas, a gente chama de fontes abertas, internet, YouTube, Instagram, qualquer fonte aberta. Tem N manifestações desse senhor Sérgio Tavares, que nós não entramos na manifestação política, deixando bem claro para o senhor, a manifestação política, ideológica é um direito dele e de qualquer outro cidadão na democracia que, graças a Deus, nós vivemos aqui no Brasil. Mas tem manifestações que eu diria que beiram um aspecto criminal, ou que beiram alguma questão ali que flerta com a criminalidade. Como, por exemplo, se o senhor me permite, pegando o próprio depoimento dele, temos declaração dele, ele questionado sobre ataque à honra de ministros da Suprema Corte, que ele faz na rede social dele. Isso, e aí não é questão só de ser ministro da Suprema Corte. Eu não posso fazer um ataque, nenhum cidadão pode fazer um ataque à honra do senhor que é senador, ou de qualquer cidadão, ou contra mim, que sou um delegado, diretor da polícia. Então, ataque à honra considera-se crime no nosso ordenamento legal. Outra questão, quando ele critica a urna eletrônica e diz que ela é fraudada, tangencia aí uma situação que a gente sabe, pelo menos com provas, e até o momento que não tem nenhuma ilegalidade nesse procedimento, e ele critica. Ele apoia o movimento golpista que teve no 8 de janeiro. Ele faz manifestação favorável àquilo que teve no 8 de janeiro, de invasão de prédios públicos, inclusive aqui, do Senado, do Supremo, da Câmara dos Deputados e tal. Ele apoia aqui. Então, assim, tinha N manifestações desse cidadão Sérgio que está nessa situação. Então, tem uma coisa, eu fui muito questionado, vários ofícios chegaram para mim, ele repetindo, ele não foi preso, ele não teve passaporte retido, entrevistado, aí sim, para ver a questão formal, e por causa dessas opiniões dele que, como eu disse, flerta ou está muito próximo da situação de criminalidade. Tirado em fontes abertas. Não sei se hoje ele mantém isso nas fontes abertas dele, mas isso foi retirado de fontes abertas. E quem que faz essa análise? Um setor de análise que eu tenho dentro da diretoria, que acompanha.